O trailer da terceira temporada de Mushoku saiu e isso aqui tá muito bom, rapaziada. Parece que a água bateu na bunda deles depois daquela animação por fãs ser excelente e muito bem recebida pelos fãs, e eles precisaram soltar um trailer logo em seguida. E isso não é brincadeira, logo depois da animação, tipo uns 3 dias depois dela, o trailer saiu. Eles não fizeram mais nada além disso, eles não deram visuais, informações, detalhes ou artes. Eles soltaram o trailer e voltaram pro trabalho. Mas o trailer ficou incrível e não temos dúvidas disso. Ele mostra muita coisa que vai acontecer na próxima temporada, muita coisa até demais, e nos diz que a temporada também está com uma qualidade excelente. Então hoje eu vou analisar o trailer com vocês e, claro, explicar os detalhes que vocês podem ter deixado passar. Se você não me conhece, eu sou o Diogo, dono do canal Greedy Animes, e te convido a conhecer o canal se você for novo por aqui. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar porque eu gosto deles, e não custa nada você me dar uma chancezinha e se inscrever aqui no canal. A sua inscrição é de graça e me ajuda demais. Além disso, estamos chegando muito próximos a 100 mil inscritos, rapaziada, e com o seu apoio nós podemos tornar esse sonho realidade. E o trailer começa com Rudeus escrevendo em um papel, onde, olhando isso, inicialmente eu sinceramente achei que era carta para Aeris. Afinal, nós sabemos que ali no volume 15 ele vai mandar uma carta para Aeris entrar em contato com ela de novo. No fim do trailer nós vemos ele escrevendo uma espécie de diário, um diário onde Rudeus tem escrito as coisas e é de fato bem relevante para a temporada. Na verdade será bem importante para a temporada esse diário. E por ele estar escrevendo em japonês, eu acho que a cena inicial dele é escrevendo justamente nesse mesmo diário. Afinal, se ele fosse escrever para pessoas desse mundo, ele provavelmente escreveria em uma língua que as pessoas podem ler, né? E não em japonês, que apenas ele e a Nana Roche entendem. Mas porque no começo ele estava escrevendo em um pequeno pedaço de papel, passou muito a impressão de que era uma carta para eles. Eu acho que eles fizeram isso de propósito para as pessoas que já leem a novel ter pensado, caramba, essa é a carta para eles? Ou eu tô cozinhando demais e tô ficando maluco? Essa pode ser uma opção muito viável, porém, na minha opinião, eles fizeram isso de propósito. Em seguida temos uma cena mais calma, com a Norne e Aisha correndo e o resto deles em um piquenique tranquilo. Nós vemos que a Norne está com a sua espada de madeira, reforçando o que nós vimos na segunda temporada, dela querendo aprender esgrima após a morte do Paul. E isso nos mostra que aqui ela já está indo atrás disso, afinal ela está com a espada, mesmo que ela esteja balançando contra a Aisha, já mostra um passo, já mostra uma direção. Temos também a Sylvie e a Roxy juntas cuidando da Lucy e comendo, com Lilia cuidando de Zenith e a ajudando também. Inclusive a Zenith parecendo viva. Obviamente sabemos que ela está nesse estado meio branco, né? Ela não se lembra de ninguém, não se lembra de nada e apenas está vivendo como se fosse um bebê. Porém, é sempre bom ver a Zenith em um bom estado, eu fico muito feliz em ver ela assim. É uma cena bem tranquila, algo que não veremos muito nessa temporada que está por vir. Afinal, essa temporada vai ter muita ação, diferente da segunda. Aqui, meus amigos, vai ter muita porradaria, tiro e bomba. Embora também vai ter bastante política. E uma coisa interessante a se ver aqui é que Rudeus tem 2 mãos. Você percebeu isso? Analisando essa cena, eu achei difícil saber em que parte da história ela se passa, mas eu tentei entender o contexto dela. Pelo que parece, as 2 mãos são dele, então isso deveria se passar no final do arco do volume 15, que vai ser o final da primeira parte dessa temporada, que é onde ele recupera sua mão graças a uns acontecimentos com Orsted. Isso aqui não pode ser o começo da temporada, porque no começo da temporada o Rudeus ainda não tem o braço e ele vai ter uma mão robótica, ele vai ter um braço, uma mão artificial criada pelos seus amigos. E nessa imagem realmente não parece uma mão artificial. Porém, ao mesmo tempo, o cabelo dele não está branco, então quer dizer que ele ainda não lutou contra o Orsted. Então isso não pode ser o final do arco, porque não tem como ele ter lutado contra o Orsted e não estar com o cabelo branco. Então eu não sei realmente se essa cena foi um erro de cores, a mão era para ser uma mão robótica, mas ela tá branca por algum motivo. Não sei se foi um erro de continuidade por parte deles, mas é isso. Isso não parece ser depois do volume 15, porque está faltando personagens e, claro, o cabelo branco, mas não parece ser o começo do volume, porque ele tá com uma mão original, ele não tem mais a sua mão original, agora ele só tem uma mão artificial. Enfim, só achei bem curioso essa parte. E fora da história, essa cena ficou muito bonita também. A arte está incrível, mas o que chama a atenção de fato é a animação, os movimentos. E claro, isso é algo que Mushoku Tensei sempre tem, uma ótima animação. Os movimentos das personagens enquanto elas correm, a Lilia falando, Sylvie e Roxy comendo e conversando, interagindo, o Rudeus reagindo às coisas e então se movendo, sorrindo. Tudo aqui ficou muito bem animado,
animado, mostrando que Mushoku Tensei continua com uma excelente qualidade de animação, o que é uma ótima notícia na minha opinião, eu gosto muito disso. E falando na mão artificial do Rudeus, temos Cliff e Zanoba trabalhando juntos em seus experimentos. Vemos eles abrindo aquele boneco que foi encontrado anteriormente na casa de Rudeus, se você se lembra bem daquela parte. Isso porque eles estão estudando ele, trabalhando nele e claro, usando ele até mesmo como base para fazer a mão atual do Rudeus. E nas mãos do Zanoba você vê um braço, e é o braço artificial que eles estão fazendo para o Rudeus, que ele vai começar a usar nessa temporada. E é legal nessa cena também perceber os desenhos na parede, que tem a ver com o que eles estão fazendo agora. Por exemplo, aquele desenho de uma mão, enquanto o Zanoba está segurando uma mão. Depois disso vemos uma briga entre a Line e a Porcena, e para ser sincero, eu tentei lembrar, mas eu não lembro o motivo dessa briga. Eu tenho mais ou menos isso registrado na minha memória, eu sei que elas têm uma discussão, eu sei que elas têm uma briga, mas eu não lembro por que isso. E eu não vou reler esse volume para fazer este vídeo apenas do trailer, né? Então eu não lembro e não vou lembrar tão cedo. Porém, de novo, a animação aqui ficou muito bonita e bem feita para apenas uma troca de socos. Elas partindo para cima, se distanciando, depois indo dar o soco, o choque dos socos, para uma cena das duas brigando, isso aqui ficou muito bem feito, muito bem trabalhado. Até porque a própria novel tem uma ilustração dessa cena. Então, além da novel ter uma ilustração, e você sabe que novels tem poucas ilustrações, então eles só ilustram cenas legais ou importantes, então o anime adaptou isso aqui muito bem, o que nos mostra que essa cena ali vai ter um certo impacto. E falando em vibes, nós trocamos para a Nanahoshi, olhando para o céu no pôr do sol. Nanahoshi é essa que vai ter um grande papel nessa temporada, meus amigos. Essa temporada vai ter bastante Nanahoshi, seja graças às suas ligações com o Orsted, com o Perugius, mas também por outros motivos, porque ela é importante para o arco no geral. Na verdade, o volume 14, pelo menos a história principal do volume 14, gira em torno da própria Nanahoshi, então isso vai ser bem interessante. E claro, eu falei da conexão dela com o Perugius, porque na época que ela estava com o Orsted, ela conheceu e visitou o Perugius. Se você não se lembra, isso já foi falado anteriormente, e aqui também deixar entender que ela estava olhando para o Perugius porque ela conhece eles ali. Perugius esse que aparece nesse trailer e eu vou falar dele quando ele aparecer. Então passamos rapidamente para Kishirika, rindo como sempre após comer, o que é literalmente praticamente tudo que nós já vimos ela fazer no anime até o momento. Em 2 temporadas, tudo que já vimos a Kishirika fazer foi comer e ficar rindo após comer, ou beber e rir após beber. Porém, nesse arco nós vamos ter ela fazendo outras coisas além disso. Ela não vai apenas comer, rir e entregar olhos demoníacos por aí, ela realmente vai ter uma importância nesse arco. E dela nós vamos para o Luke brigando com o Rudeus, estando muito irritado. E eu sinto que isso tem a ver com a parte 2 da temporada, que é uma parte que vai ter mais a ver com a Ariel e com o Luke, um pouco com a Asura e tudo mais, mas de novo, eu sinceramente não lembro dessa briga. E pra falar a verdade, eu também não ligo muito. Por que eu lembraria de uma briga com o Luke? Por que eu lembraria do Luke? Eu nem gosto desse personagem. Então eu não lembro, mais dessa vez, em vez de tentar lembrar, eu simplesmente não ligo e não dou a mínima. E dali trocamos para uma imagem da armadura mágica que está sendo criada por Rudeus, Zanoba e Cliff. Algo que já sabemos que será muito importante nesta temporada, principalmente no final da primeira parte dela, que é o volume 15. Então nós vemos um pouco mais de Ghislaine, que vai ter cenas interessantes nessa nova temporada. Seja se eles decidirem mostrar um pouco mais do lado da Ares, a jornada que ela teve com a Ghislaine para se tornar mais forte, ou apenas o depois disso, depois que o Rudeus se encontra com a Ares e a Ghislaine e ela volta para a história. Seja qual for das partes que eles estão adaptando e mostrando aqui, as duas serão boas, porque a Ghislaine é uma ótima personagem e vai ter muita cena legal com ela. Embora ela realmente vai ser mais ativa na segunda parte da temporada, que é bem depois. E em seguida da Ghislaine também tivemos Ariel tomando um chá, o que meio que tem a ver uma coisa com a outra, porque nessa temporada elas meio que vão ser ligadas de alguma forma, o plot delas vai se reunir um pouco. E claro, além disso, a Ariel vai ser bem ativa nessa temporada, principalmente na segunda parte dela, mas a primeira ela também vai ser um pouco ativa, o que é uma infelicidade pra mim porque eu também não gosto dela. Assim como o Luke, ela poderia desaparecer e eu não estaria mais feliz do que isso. Então nós temos uma cena do Rudeus, Zanoba, Cliff e Elinalise viajando juntos, e aqui nessa cena nós podemos ter certeza que o Rudeus está com o braço artificial, e dá para saber disso por causa das luvas. O Rudeus adotou e começou a usar luvas após começar a usar esse braço, porque um braço é artificial e o outro é humano, então dá pra ver a diferença entre eles, por isso ele começou a usar luvas. E aqui nós vemos de fato, ele tá com luvas, ele tá com o braço artificial. Agora, se eu não me engano, essa viagem deles é no volume 14, e tem a ver com a história principal daquele arco, que é a Nanahoshi, como eu já falei anteriormente, onde eu não vou dar muitos spoilers aqui, eu vou apenas comentar sobre o básico, mas eles estão no continente demoníaco por causa da Nanahoshi, e irão se encontrar com a Kishirika e com a Toph que fará sua primeira introdução no anime aqui também. E a sequência é o
Rudeus tendo uma reunião com o Perúgios, como podemos ver. Mas eu falo do Perúgios daqui a pouco, quando ele realmente aparecer. E então temos uma cena dessa biblioteca insana, que eu sinceramente, de novo, não lembro onde é. Mas as alternativas que eu consigo pensar são as seguintes. Essa biblioteca ou está no castelo da Atof, que também é o castelo da Kishirika no continente demoníaco, ou está no castelo do Perúgios, o que eu duvido um pouco, mas é uma das alternativas, ou é da Santa Igreja de Milis, porque a Santa Igreja de Milis também vai ter um papel nessa temporada. E o papel dela tem a ver com livros e grimórios. Então essa biblioteca está em um castelo, ou em Milis, ou com a Atof, ou com Perúgios, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria em Milis. E falando em Milis, o trailer nos traz para o final do volume 14 e começo do 15, com Rudeus em frente a algo pegando fogo. E a partir daqui, rapaziada, eu vou começar a dar alguns spoilers mais pesados. Eu não vou estragar a experiência de todo mundo, eu não vou dar grandes spoilers, mas as cenas a partir de agora no trailer, para explicar sobre elas, eu vou ter que entrar com algum tipo de spoiler, então esteja com isso em mente. A partir daqui, vão ter spoilers. Esse fogo na frente de Rudeus é o Rudeus do futuro, se eu não estou enganado. Após o encontro entre eles, o Rudeus do futuro obviamente morre, e ali após a sua morte, o nosso Rudeus faz uma autópsia no corpo dele e então o queima. Onde inclusive um detalhe bem interessante é que o Rudeus enterrou os restos do Rudeus do futuro junto com o Paul, porque ele também era o pai do Rudeus do futuro, e isso é bem poético, bem bonitinho. Nós vemos aqui um close no olho do Rudeus com ele pensativo, afinal o encontro com o Rudeus do futuro muda tudo em sua vida. Ele tem muita coisa pra colocar em perspectiva, muita coisa pra pensar, muita coisa pra digerir. Isso aqui realmente foi um grande encontro. E em seguida também temos 3 cenas muito rápidas. Um cristal, porres em formatos de cruz pegando fogo e uma espada presa com sangue no chão. O cristal é o que acontece com a Roxy, a morte dela por uma doença que cristaliza o corpo daquele que é atingido. Os porres em formato de cruz é a morte da Sylphie, sendo crucificada após ajudar Ariel em seu golpe de estado para tomar o poder de Asura, onde o fogo é a destruição que o próprio Deus causou depois disso, porque obviamente ele ficou furioso. E a espada é a morte de Ares, que morreu com a sua espada em mãos. E em seguida temos uma cena da Atof em um lugar alto, com o Rudeus do futuro escalando ela logo atrás, onde inclusive o Rudeus do futuro aqui tá conservado, tá? O bichão tá insano com aquela armadura preta. E eu gostei muito disso porque nos mostra que o anime pretende mostrar o futuro do Rudeus do futuro, pelo menos as coisas que nós precisamos saber sobre o futuro alternativo, as coisas que deram errado. Eu já esperava que o anime fosse mostrar isso, mas parece que ele vai dar uma atenção a mais. Eu gostaria sinceramente de um episódio só sobre isso. Seria muito da hora um episódio inteiro só do Rudeus do futuro e a realidade alternativa. Isso vai ser cinema e eu estou curioso para ver como que eles irão fazer isso. Mas também aqui que o trailer começa a nos mostrar mais sequências de ação. E também a parte que nos mostra que essa temporada vai ter 24 episódios, ou seja, vai ser uma temporada como as outras que adaptará 6 arcos também, 6 volumes da Light Novel. Já que as cenas de ação, depois de Orosanova sendo perseguido por Elinalise em uma cena que eu não me lembro, nós temos o Alber, o Imperador do Norte, usando suas táticas de fogo aqui. E isso pode ser duas coisas, ou parte do treinamento que a Ares teve com ele lá no Santuário do Deus da Espada, ou isso pode ser o volume 16, que é onde ele entra em conflito com o Rudeus e os outros. E claro, esse vai ser um arco mais voltado para Ariel e Asura. Aqui também temos a Reida aparecendo, que se você não conhece é a deusa da água. O que apoia que a aparição dela e de Albert tem a ver com o volume 16, que é justamente onde vai acontecer a luta deles contra o Rudeus e seu grupo por causa da Ariel. E claro, esse arco onde o Albert, a Reida aparece, a Ariel é importante, tá todo mundo ali junto, começa a acontecer no volume 16 e 17, se expandindo até um pouquinho o 18. Então isso mostra que a temporada vai ter 24 episódios e vai ter 2 partes provavelmente. A primeira parte acabando com a luta do Orsted contra o Rudeus, e a segunda parte começando com esse novo arco que é centrado em torno da Ariel. E então temos uma cena mostrando o Orsted todo ferido em sua luta contra o Rudeus, que será o clímax da primeira parte dessa temporada. E então nós voltamos para o Perúgios e seu castelo, onde primeiro temos uma cena dele em seu trono com todos os seus familiares, e depois um close dele no trono também. E o Perúgios vai ser bem ativo nessa temporada em vários arcos diferentes. Começando ali no volume 14, que é onde teremos um arco mais focado na própria Nana Roche, e ele aparece ali, principalmente para ajudar o Rudeus com algumas coisas, e depois ele aparece ali no volume 16, 17 também, porque é um volume mais focado na Ariel, e ela também tem a ver com ele. E se você não se lembrar dele, o Perúgios já foi citado algumas vezes anteriormente, e teve algumas pouquíssimas cenas mostrando um pouco do semblante dele. Ele é o Rei Dragão Perúgios, o cara que lutou contra a Laplace há muito tempo, ao lado de outras potências para selar ele. E claro, ele é o cara que está esperando a ressurreição de Laplace para lutar contra ele de novo, porque ele sabe que é apenas questão de tempo até que o Laplace volte para o mundo. E para finalizar essa parte, temos o Rudeus usando magia de raios no deserto, que também tem a ver com o volume 14, onde ele está no continente demoníaco. Em seguida, ele termina de escrever no seu diário e finalmente temos Ares chegando para salvar Rudeus na luta contra Orsted.
Red. Afinal, a Batgirl tinha que fazer sua aparição nesse trailer, obviamente. Esse trailer não seria completo sem a Ares aparecendo no final dele, assim como a animação de fãs. E inclusive nesse trailer inteiro, a Ares é a única pessoa a ter uma fala a falar. E a fala dela é pedindo desculpas para o Deus pela demora. E bem, esse trailer tá muito bom, e como eu já disse, ele nos mostra que o anime vai ter 24 episódios com 6 volumes da Light Novel. E provavelmente, assim como as outras temporadas, ele vai começar adaptando 3 volumes em uma parte e 3 na outra, porque é assim que Mushoku Tensei sempre fez até o momento. Além de que o próprio trailer nos mostra bastante cenas em sequência, tipo a ordem dos acontecimentos, começando pelo volume 13, 14, 15, indo pro 16, 17, depois voltando pro 14 e pro 15. O trailer meio que mostra em sequência os arcos que ele vai falar no anime. Isso é bem interessante, inclusive. Em geral, o trailer está muito bom, a qualidade dele está excepcional, estou muito feliz com isso. E sabemos que a nova temporada lança em 2026, onde eu fiquei sabendo que é em abril, mas eu não posso falar com certeza. Porém, sabemos que em 2026 é quando vai lançar. E bem, essa foi a minha análise do trailer da terceira temporada de Mushoku Tensei e eu espero que vocês tenham gostado. Mas me diga aí o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre essa temporada, porque eu pessoalmente gostei bastante, agora sobre a sua opinião. Agora, aqui eu te conto sobre mais novidades, notícias dos animes que estão bem legais também, porque 2026 vai ser um grande ano para os animes. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para me apoiar e deixar o gostei aí para ajudar o vídeo. Agora eu fui.